Toledo, antes mesmo de sair a denúncia, o Bolsonaro já correu para a Câmara e para o Congresso, para o Senado, para articular a anistia aos condenados ao 8 de janeiro. Já era, obviamente, um movimento em reação à denúncia que estava para chegar e chegou, e ele continuou com essa mesma articulação. Como que você está lendo esses movimentos do Bolsonaro agora? O Bolsonaro só não toma vacina contra a Covid, né? Vacina científica ele é contra, mas vacina política ele sabe fazer. Faz o tempo todo, né? Seguro, vacina, tudo que ele pode, ele se antecipa e tenta criar um fato para neutralizar o que vem contra ele. O problema é que é muito difícil neutralizar essa bomba que caiu no colo dele, porque as provas contra ele, a meu ver, são irrefutáveis, e dali está provado por A mais B que ele cometeu, se não todos os crimes, a maior parte deles, o que garantiria para ele uma permanência na cadeia suficiente para ele se aposentar da política para sempre. O timing é muito importante porque tem consequências tanto para o governo quanto para a oposição. Eu diria que principalmente para a oposição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no bloco seguinte, sobre o mau momento do governo, mas o governo deu muita sorte com essa denúncia sendo apresentada agora. Não é porque vai criar uma nuvem de fumaça para as pessoas não falarem mais sobre a crise do governo, de popularidade, mas porque cria um problemão para a oposição. Já vinha sendo criado. Qual é esse problema? O Bolsonaro, ele no íntimo, talvez até saiba que ele não será candidato à presidência da República, mas ele não pode nem admitir, nem para si mesmo, e muito menos para as pessoas do entorno dele, que ele não é candidato. Porque no momento que ele admitir isso, que ele não é candidato em 2026, acabou, né? Ele morreu politicamente. Então, é o que o Lula fez em 2018. Né? O Lula mesmo preso na Polícia Federal em Curitiba, registrou e manteve a candidatura até 1/10 hora para se manter como uma figura importante na eleição e politicamente relevante. Então o Bolsonaro vai seguir exatamente esse mesmo script. Ele vai tentar prorrogar essa história o máximo que ele puder, e isso cria um problema para toda a articulação que já está montada e em andamento na direita, para lançar um candidato alternativo a ele. Claro, tem muitos postulantes, tem uma fragmentação de candidaturas na direita, Ronaldo Caiado, Escambau A4, mas o nome mais forte, obviamente, é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que você vai contar melhor, está trabalhando bastante pela própria candidatura, embora não faça propaganda aos 4 ventos, só uns 2 ventos, né? Mas é só para uns soprinhos aqui e ali, mas está trabalhando firme. Agora, ele não pode assumir publicamente a sua candidatura, porque se ele fizer isso, o Bolsonaro vai bombardear, ele é obrigado a bombardear. E aí cria um problemaço. Então, quanto mais tempo demorar esse julgamento, e, portanto, quanto mais tempo o Bolsonaro tiver alguma chance, mesmo que remota, pior para o Tarcísio e pior para a direita conseguir consolidar, e vai favorecer a fragmentação. Agora, você vê que está difícil, né? Porque até o Nicolas Ferreira já está declarando voto no Tarcísio. Essa corrida do Tarcísio, ela tem momentos de pico e depois ela reflui. Pouco antes da denúncia virar público, mas já sendo esperada, o Tarcísio estava já falando, né, reservadamente para aliados, que ele topava a empreitada, mas desde que o Bolsonaro avalizasse. Esse movimento do Kassab procurar o Bolsonaro, os dois terem uma conversa no Palácio dos Bandeirantes, quando o Bolsonaro estava hospedado lá, para ir no velório de uma bispa, junto com o Tarcísio, não é um movimento fortuito, ao acaso. Não é um movimento isolado, faz parte desse processo, porque o que está acontecendo é o seguinte: o entorno do Bolsonaro mais próximo dele, então vamos lá, Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, se mantém bem fiel, leal ao Bolsonaro, mas é muito descolado, sabe muito bem fazer leitura política, melhor que todo mundo, né? Ele vai, vamos dizer assim, encabeça esse movimento de ficar bancando uma posição pró-Bolsonaro. Então ele me disse, por exemplo, prefiro alguém com sobrenome Bolsonaro na cédula. Se não puder ser o pai porque está inelegível, um filho, eventualmente a Michelle, que é menos provável, mas enfim.
E não só ele, outros partidos como Republicanos, do Marcos Pereira, também dão sinais assim, mas eles têm em mente, Toledo, sobretudo, a questão Kassab, porque o Kassab, presidente do PSD, secretário de governo do Tarcísio, aliado muito influente do governador Tarcísio, cresceu muito politicamente, a gente já contou isso várias vezes aqui, né, em números de prefeitura, em bancadas na Câmara e no Senado, em influência sobre o Tarcísio mesmo de movimentos para dar e tal. E esses outros partidos, né, no jogo deles, aí pensando em Brasília, né, nas bancadas e tudo mais, têm ressalvas, né, não querem deixar o Kassab correr sozinho. O Kassab, por exemplo, lançou um candidato que ele só retirou na última hora contra o Hugo Mota. Então eles estão ali fazendo uma medição de força silenciosa, e o Kassab, ao mesmo tempo, por seu turno, fazendo um movimento para tentar viabilizar. Então, o Kassab, 3 semanas atrás, fez aquela declaração num banco, falando que o Lula estava fraco, não ganharia naquele momento, e que o Tarcísio... E atacando o Haddad, né? Quer dizer, já vai na linha A e na linha B, né? Já limpa o terreno, seja ele qual for. Depois disse que não sabia que estava sendo gravado, dias depois se reúne com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem diferenças com o Kassab, ele acha que o Kassab sempre perseguiu ele, tá, aquelas coisas do Bolsonaro e tal, e o Kassab o procurou para ver se reduz essa resistência, se vence um pouco algumas delas. Então eles estão fazendo um movimento o quê? De tentar... Até porque, né, se o Tarcísio se lançar candidato à presidência... O Kassab vai querer se lançar governador de São Paulo. Tem claramente uma movimentação do Kassab e do Tarcísio, o Tarcísio tendo dito para as pessoas em torno dele de que estava disposto, mas que precisava do aval do Bolsonaro, então tem essa movimentação. E aí a resposta que veio imediata do Bolsonaro e do bolsonarismo dizendo que não, a candidatura é deles, enfim, que ele não vai abrir mão disso, e com todo aquele linguajar do Bolsonaro. A direita, ela tem um movimento, a gente percebeu nas últimas 2 semanas, especialmente nessa última semana, que cresceu muito a articulação para tentar viabilizar um nome unificado da direita, para tentar superar o problema da fragmentação, porque é aquela coisa, quando você vê as pesquisas, você vê o Lula em queda, mas você faz um teste de eleitoral, que essa altura do campeonato, como já dissemos várias vezes, não significa muita coisa, aparece lá o Lula em primeiro, sim, porque o resto está dividido. Não significa que ele vai ganhar a eleição, mas tem esse efeito e nem que o resto vai ficar dividido, mas para as movimentações de agora, isso tem uma grande implicação. E eles estão preocupados, só para fechar aqui a minha parte, com um fato que eles consideram que é quase inevitável, que é surgir um outsider completo, tipo um Pablo Marçal, seja Gustavo Lima, seja a nossa Fernanda Torres, seja qualquer um que apareça aí vindo de fora do sistema político tradicional para tentar abocanhar os votos que vão sobrar, uma parte dos votos que vão sobrar do eleitorado bolsonarista, que estão nessa ala mais cacareco, né, digamos assim, que querem destruir o sistema e que acreditaram no Bolsonaro e continuam acreditando de alguma maneira, e que pode atrapalhar. Então eles já querem, como esse é um problema que não dá para prever, porque, né, como é que você vai prever um outsider se você não sabe nem quem ele é? Eles querem pelo menos deixar... Se você conseguir prever o outsider, ele já não é mais um outsider. Exato, já está insider, né? Então eles estão querendo diminuir o quadro de possibilidades da direita para já entrar mais forte com uma candidatura, e aí o Tarcísio, com todos os problemas, todos os senões interpostos por parte do Centrão, é a candidatura mais forte nesse momento. Insensado por boa parte do empresariado, do mercado, da classe política. Apesar dos péssimos resultados na política de segurança pública em São Paulo, né, com noticiário, seja de Mas eu não sei se isso atrapalha. Policial. Não, atrapalha, mas não se atrapalha para a sucessão. Não, mas atrapalha dependendo do público-alvo, né? Isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, matar o ciclista na frente do Parque do Povo ali, né, num latrocínio, é a pior coisa que pode acontecer pro Tarcísio, porque a sensação de insegurança na classe média, né, explode rapidamente. Bom, de qualquer jeito, tem um longo caminho pela frente, eu acho que seria interessante olhar o caminho que já passou, que ele já trilhou, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, para entender aonde estamos. É isso que você vai fazer agora. Vamos lá, vamos comparar então. Política comparada com Thaís Bilenque e José Roberto de Toledo.